Mais um dia, mais um vídeo, sejam bem-vindos. Então, né, 18 de maio foi um dia meio que marcante porque foi inesperado. Tipo, o Lê queria fazer a cartinha, daí eu dei a ideia de comprar as coisas pra fazer a cartinha. Aí a gente tirou na moeda pra ver se eu ajudava ele ou ele ia fazer do jeito dele. Tipo, no estilo Batman mesmo, dos caras. E eu ganhei na moeda, então ia ser do meu jeito, comprar as coisas pra fazer. E no dia seguinte eu acabei acordando acho que 5 da manhã. Mas eu não conseguia levantar mais, sabendo que eu ia fazer mais uma visita a Renner. Encontrar algumas pessoas que eu não consigo encontrar normalmente por causa do horário. Então eu acabei levantando pra me arrumar e ir, né? Mais cedo. Quer dizer, ter mais tempo pra me arrumar. Se eu levantar muito tarde, eu acabo tendo muito pouco tempo. Então, quanto mais cedo eu levanto, mais tempo eu tenho. E eu já tava meio sem dinheiro, então eu tive que usar o restante que eu tinha na carteira. Então eu precisei contar, isso levou bastante tempo. E ainda do nada eu perdi a carteira. Não sei, eu não sabia onde eu havia colocado e já tava dando o horário. Mas no fim tava na mochila a carteira. Nossa, quase que eu perdi o ônibus ainda pra variar. Daí, né, como eu tinha bastante hora, 55 minutos. Estavam liberando quem tinha hora extra. Eu aproveitei o momento pra sair mais cedo, então eu perguntei se dava pra sair mais cedo porque eu tinha bastante hora, né? Tinha 55 minutos. E pela primeira vez eu saí cedo, cara. Nos 13h24, mais ou menos. E também, né, o dia foi normal, foi mais organização, organizar os cabides, organizar as caixas, fazer as trocas. E no momento a van, o Luciano, o dono da van, tava com o mesmo casaco que o meu, né? É bem grande e cedo ainda. Tipo, foi bem inesperado. Igualzinho, bem igual. Daí, como eu tava sem internet, eu tive que usar a internet da van mesmo, né? Então foi meio tenso. Mas o Uber deu bem barato, deu só R$ 12. Mas mesmo o Uber sendo barato, não consegui usar o crédito porque eu tava sem internet. Então não dava pra converter o crédito em débito e não dava pra ver direito quanto de crédito eu tinha. Então foi tenso. E como é? E eu cheguei por volta de 13h42 mais ou menos. Eu descobri que leva 11 minutos de Uber. Antes eu não sabia o tempo exato, agora eu sei. Então, né, chegando ao centro pela terceira vez, uma terceira visita a Renner. Só que eu não planejava visitar a Renner em maio, só em junho, porque. Só em junho. Mas essa visita de maio foi inesperada. E. Como é? Eu pretendia visitar a Renner mais uma vez em maio, não em junho, então foi bem inesperado. E ir pro centro em maio, né? Mas foi interessante porque eu consegui chegar mais cedo que o normal. O que é bem difícil. Eu chegar cedo porque o máximo que eu consigo chegar é 4h40. Porque eu saio 4h20. Daí, a menos que eu tenha horas extras, né? Tipo, uma hora extra eu consigo sair uma hora mais cedo. Mas eu não sei se é sempre que eu consigo fazer isso de compensar as horas ou se é só quando tá perto do PPR, né? Que daí eles começam a pedir pra liberar as horas. Não sei ainda muito bem, mas já tenho uma noção melhor agora. Então, né, chegando na René mais uma vez. E eu consegui encontrar pessoas que normalmente eu não consigo encontrar por causa do horário. Então, eu encontrei o fiscal novo, que eu não lembro o nome. Encontrei a Vanessa, que é a gerente, que também não consegui encontrar indo no horário normal. E também tinha até um desfecho perdido da Renner pra concluir, que era assinar alguns papéis. Então, eu tive que encontrar a Adri primeiro. Foi bem legal. Eu tive que andar pela loja pra encontrar ela. Então, eu encontrei a Marcília de novo. Encontrei o Douglas,
que é do terceiro piso. Mas a Marcília eu não tava conseguindo encontrar, né, no horário normal, então a Marcília também era mais alguém que eu não conseguia encontrar no horário normal, né, saindo às 4h20. Eu encontrei a Thay também, né, que ela sai cedo, ela sai às 4, não às 5. Encontrei a Anne e a Pamela. E eu fui explorando, né, a loja pra ver se eu encontrava a Adri, supervisora, e eu encontrei, né, no térreo. Foi bem legal. Foi uma pequena missão secundária, né, que eu não esperava. E eu andei de elevador uma última vez, o que eu não esperava. E por fim eu também encontrei a Net, o Rafa e o outro carinha do caixa que eu também não lembro o nome. As pessoas novas é difícil lembrar o nome. Eu também encontrei as faxineiras, a Dona Crema e a Rosinha, que também no horário normal que eu saí não dava pra encontrar. E como eu havia chegado muito cedo no centro, porque foi a primeira vez que eu saí tão cedo do trabalho, tipo, eu normalmente já saio cedo, mas saí uma hora mais cedo, dá 3h20. E é muito bom sair cedo, o tempo passa muito mais rápido. Mas já como eu tava muito cedo, então eu não tava com pressa, né? Dava pra passear tranquilamente lá pela loja. Daí eu conversei com o Douglas do, dos feriados, né? Que eu queria falar, né? Que é normal eu não trabalhar nos feriados. E também ninguém trabalhava, né? De fato nos feriados. A diferença é que eu pegava folga no dia exato e os outros eram planejados numa escala dos feriados. Então eu também conversei com a Thay porque eu não consegui encontrar ela no horário normal. Ela ficou feliz em me ver. E normalmente vai ser bem difícil eu sair bem cedo, então eu não sei se eu vou conseguir sair de novo cedo, mas se eu, opa, peraí. Se eu conseguir sair cedo vai ser interessante. E também se eu tivesse 1h20 eu conseguiria sair às 3 em ponto. Nossa, seria muito bom sair 3 em ponto. Daí eu conversei mais um pouco com a galerinha. A Anne também eu conversei. Eu nunca tinha perguntado se ela gostava de trabalhar lá, então dessa vez eu lembrei e consegui perguntar. E ela não gosta muito também. E dá pra até imaginar o porquê, porque ela não é só da área. Ela acaba tendo que ir pro provador e ir pro caixa. Diferente de mim, né, que eu sério só o provador e o máximo na área de vendas, mas o caixa, nossa. Dá pra imaginar que não é muito legal o caixa. E tiveram algumas mudanças também, né? Por exemplo, a Pamela agora tá no mezanino, o que foi uma surpresa, porque eu não achei que iriam fazer essa mudança. Mas parece que encontraram mais ou menos alguém pra ficar no provador do térreo. E claro que o mezanino é bem mais tranquilo. E o mezanino não tá ficando aberto de forma fixa das vezes que eu fui lá, né? Só quando dá movimento mesmo. E é legal, né? Visitar porque a sensação de diferença é muito grande. Depois de ficar numa rotina numa loja grande e vai numa loja pequena, dá pra notar essa diferença. E um detalhe que você deixa de notar é os cabides. O cabide de camisa. Que o cabide de camisa da Renner é bem liso. E o da Van é cheio de detalhes pequenos. E essa foi minha visita à Renner. Mais uma vez. A próxima vez eu não sei quando que vai ser, né? Porque eu tenho que guardar dinheiro e eu tô com uma fatura um pouquinho alta. Mas agora eu já sei como seria junho, né? Mais ou menos. Eu tinha uma curiosidade de como seria junho. Agora que eu tenho uma noção, né? Mais ou menos de como vai ser. E pra finalizar, né? Quando eu tava subindo pro sexto andar, eu encontrei a Thay mais uma vez. Depois de fazer as assinaturas dos papéis que faltavam. Depois de quase 2 meses. Não, depois de 2 meses, né? Foi dia 18, eu iniciei dia 16, então já faz 2 meses. Nossa, faz tanto tempo assim. E já faz quase 3 meses que eu tô lá também. Caraca, esse tempo tá passando rápido. Nossa.
E também, né, antes de descer, eu encontrei a Rosinha e a Marcela uma última vez. E foi bem engraçado porque eu fiquei com o focinho do elevador. Eu esqueci qual que era o andar que eu tinha que apertar, que no caso seria o primeiro. Ou poderia ser o térreo também, né? Mas o primeiro já dá pra área de vendas. Pro térreo tem que passar por quase que trás dos caixas. Foi bem engraçado a saída do elevador. Porque a Rosinha achava que eu ia sair pelo, como que fala? Pela expedição. Mas não, eu não passei pela expedição, né, porque eu não sou mais funcionário. Bom, mas já fiquei 2 anos então, né? Só que eu não sei como que tá a loja internamente, né? Os lugares que eu conheci, tipo o depósito, a sexto, não, o sétimo, o refeitório, a expedição. Eu não sei como que eles estão, né? Se estão diferentes, se mudaram alguma coisa, mas não dava pra ver. Mas provavelmente deve estar diferente, né? Já faz quase 3 meses, acho que mudou bastante coisa. Acho. E por fim eu encontrei o Matheus, né? O fiscal, antes de ir embora. Um detalhe que eu, não, creio. Um detalhe que eu acabei esquecendo de falar que foi na hora da catraca do centro, do terminal. Eu fui apertar não. Eu fui passar o cartão e em vez de passar o cartão eu ia apertar o sensor com o dedo como se fosse a máquina de pontos. Foi automaticamente deu uma bugada naquele momento. Esqueci desse detalhe. E também, né? Calma aí, eu esqueci. Lembrei. Eu enviei mais um vídeo dos carrinhos pra completar o que faltava, que era o helicóptero, que eu finalmente acabei conseguindo. Eu fiz o especial do 4K bem resumido, tipo, o início e a atualidade, foi bem resumido mesmo. E agora que eu completei o 100/100 dos carrinhos, vai faltar só a parte final, então eu pretendo fazer uma retrospectiva, né, do início. Calma aí. Eu só tinha o carrinho laranja, depois quando teve o carrinho roxo, o marrom, o amarelo, depois aquela coleção de vários carrinhos vermelhos, depois uns conjuntos de 5 carrinhos, e depois os mais recentes, e finalmente os últimos 4 que eu vou fazer de um jeito especial, vai ser diferente, o jeito que eu vou apresentar os últimos carrinhos. Só lembrando de mais um detalhe, eu acrescento uma legenda, mas por hora é isso aí. E foi tenso, né, na vendinha da papelaria, porque eu só tinha débito e dinheiro físico. Eu não tinha quase nada, nem crédito, nem débito meu. O dinheiro que eu tinha era do Lê, nem era meu. Eu ainda tive que usar o dinheiro do Lê pra pagar o Uber e usar o dinheiro da carteira pra preencher o dinheiro que eu usei do Uber. E sobrou acho que uns R$ 8 de crédito, não, R$ 7 de crédito que eu não conseguia ver porque eu tava sem dados móveis nenhum. Então eu comprei as colas coloridas que estavam 9, não estavam 7, nossa, tava muito caro aquelas colas, cara. Quando eu vi que tava nova eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir comprar tudo? E daí eu pensei na tinta guache, só que não foi uma boa ideia, a ideia da tinta guache não deu certo. E ainda bem que eu peguei o tubão de R$ 10. Eu tive que pegar as colinhas de 6 pra fazer a mistura, atingir o roxo. E não tinha giz de cera, mas acho que usar giz de cera não ia dar certo na carta, então seria mais fácil um canetão. E ficou bom o canetão. Ficou melhor do que eu imaginava. E eu também queria passar na Milhão pra pegar só que eu já tava sem dinheiro nenhum, eu não tinha noção do crédito e não saberia quanto que ia dar a lixa, mas eu ainda vou passar na Milhão ainda. Eu acredito que a lixa não é muito cara, porém eu não lembro quanto que é cada uma. Mas qualquer coisa eu posso utilizar o dinheiro da caixa, são os R$ 7 a mais que tinha lá. 7 ou 6, transformo em crédito e uso em crédito. E porque eu preciso das deixas para continuar a bicicleta, né? Que eu tenho que tirar a tinta. Então vou passar maio inteiro removendo a tinta da bicicleta, porque eu não posso mais gastar, né? Aí somente em maio que eu vou pintar, né, de fato.
Daí eu não vou ter mais aquela fatura alta que eu posso comprar o spray. E como segunda foi dia 18, então ainda no dia 18 de maio, depois que eu cheguei em casa, eu vou já receber as minhas duas primeiras entregas, que foram os carrinhos. Não foi segunda. Foi segunda? Nossa, já tô confuso já da noção do tempo. Mas meus últimos 4 carrinhos que faltavam para completar a coleção de 100 carrinhos foi concluída. Depois de 4 anos, eu finalmente completei a coleção. E só faltava uma última coisa, né? Eu dei início a uma carta, só pintei a parte da frente e de trás, não finalizei tudo. Já é tinta e ainda falta bastante coisa. E só faltava então o lançamento do Lego Batman. Porém era só meia-noite. Nossa. Eu tentei dormir um pouquinho. Faltava só uma hora, né, pra chegar meia-noite, só que eu apaguei, então não deu. Então eu acordei e fiz aquele teste que tem um vídeo enviado ali pra gravar não, usar o vídeo do próprio videogame. Aí tinha o primeiro problema, que era o formato do arquivo. Aí eu resolvi o problema do formato do arquivo, que era só exportar o arquivo que ele padronizava, e aí eu consegui utilizar. Só que daí surgiu outro problema, que ele não queria mais exportar do aplicativo para o celular. Aí eu acabei desistindo disso. Daí eu vou gravar direto do celular, que é mais fácil, mais prático. Aí eu não preciso depender do tempo, né? Eu posso gravar a quantidade de tempo que eu quiser. E hoje eu finalmente gravei, né, a primeira parte. O jogo foi lançado na pré-venda, no Deluxe, dia 19, só dia 22, 21, que eu finalmente gravei e vou enviar o primeiro vídeo. E esse aí, né, foi 18 de maio. E por que 18 de maio foi tão inesperado e motivador? Primeiro que foi direto na moeda, no maior estilo Batman, duas caras. Foi bem engraçado. Eu só dei ideia da moeda, mas quem jogou a moeda não fui eu. Eu só escolhi, né, a cara e a coroa, e eu venci. E foi muita sorte o destino, não sei. E foi legal porque na segunda, em vez de estar no Uber indo pro centro, eu poderia estar no ônibus voltando para casa. Então fazer essa analogia aqui nisso tempo foi muito legal. E estranho também, porque não foi algo que eu esperava que fosse acontecer em maio, porque eu já tava sem dinheiro nenhum, então ter essa quebra na linha do tempo foi muito legal. Foi da hora. E também o mais legal que me fez eu levantar da cama pra não ficar dormindo, deixar o tempo passar, é que eu iria visitar ele mais uma vez, só que dessa vez seria diferente, seria mais cedo, não horário casual, que é onde eu consegui encontrar, né, a Thay, a Marcelo e também, né, as que interessam, que é a Vanessa e e as faxineiras também, né, a Rosinha e a Dona Crema. Mas mesmo indo tão cedo, eu não consegui encontrar mais pessoas. Ou seja, para encontrar a galerinha da manhã, eu teria que chegar às 2h40 mais ou menos. Aí eu consegui encontrar a boa parte. Mas também tem um pessoal que não fica na área de venda, fica mais no estoque. Isso, fica no estoque, então não teria como encontrar 100% todo mundo. Aí tinha também pessoas de férias, tipo a Thalina tá de férias. Não sei se tinha mais alguém de férias ou não. E por fim, né, esse vídeo, o propósito desse vídeo, além de registrar esse 18 de maio, é como eu planejo chegar em 2027, eu quase falo 17. Em janeiro, né, dia 1º de 2027, como eu imagino chegar depois do dia 18 de maio. Eu planejo chegar com a bicicleta consertada 100%, pintada, montada, finalizada bonitinha.
Também eu quero chegar com o notebook comprado, então só não comprei ainda porque não tenho crédito. Mas calma, agosto, quando liberar os créditos aí, quando eu liberar meu crédito, em agosto, aí eu vou comprar o notebook, bem que eu tenho que parcelar em 12 vezes, mas eu quero comprar o notebook para tentar gravar com captura de tela, usar uma, um aplicativo de edição para ser bem mais interessante. Que o Power Direct tem uns pequenos problemas que ele dá de vez em quando, não é sempre, mas a mistura de arquivos às vezes dificulta a exportação. É tenso. Daí com o notebook vai ficar bem mais interessante para fazer as coisas. Também, né, no início de janeiro de 2007 eu queria estar com 4 mil na conta, então eu já tô guardando. Daí com 4 mil na conta eu já vou dar início à laje. Eu vou pagar boa parte da laje para construir a laje, então e tem uma parte final da casa final, né? Que vai ser a finalização concluída. Não, a finalização, desfecho. Não sei como que eu vou usar o título, mas é uma continuação do finalizando da casa, só que o desfecho, né, que vai ser a laje final. Nossa, cara, eu imagino subindo não, eu imagino lá em cima no telhado, no pôr do sol, tomando café, comendo pão e com blaze não, com um casaco, porque vai estar frio, né? Nossa, cara, vai ser tão legal ter uma laje. Ver aquela paisagem, sentir o ventinho. Nossa, vai ser tão bom, cara. Eu vou guardar dinheiro. Vou guardar os 4 mil pra iniciar a laje em janeiro. Então a laje já vai ter início em janeiro. E no máximo vai ficar pronta em fevereiro. Então a gente vai começar 2007 daquele jeito. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Agora que eu lembrei, eu já posso falar. Eu também planejo finalizar os amigos youtubers e os vídeos perdidos. Os amigos youtubers já consigo iniciar, porque não dependo da bicicleta. Eu fiquei meio preocupado com o Minecraft do PS5 porque ele começou a travar de novo. Mas é só a tela não girar, não é algo crítico como a perca do mundo ou a movimentação completa do personagem. Dá pra gravar tranquilamente, então dá pra iniciar os amigos youtubers que eu vou precisar do Minecraft e os vídeos perdidos que também vou precisar do Minecraft. E por quê? Porque eu tenho que reconstruir um cenário para conseguir ter as ilustrações. E eu vou usar a bicicleta preta por enquanto, né, pra fazer as outras partes na vida real. E em novembro eu consigo ter a bicicleta finalizada. Até lá, acredito eu. Então eu vou iniciar, né, essa homenagem aos meus amigos youtubers. Depois de tanto tempo, tantos anos, eu finalmente vou iniciar. Eu sei que demorei, mas depois do dia 18 de maio eu tô motivado demais. Nossa, esse Lego Batman lançado, cara. Depois de um ano, quase um ano, finalmente. Mas eu tenho que finalizar 2006 de um jeito diferente, cara. Tenho que chegar em 2007 totalmente preparado. E os vídeos perdidos, eu descobri que o último canal vai ser fragmentado, não vai ser como o restante. Então, partes do último canal vai estar separado entre os canais, como os Stray Bullets, que é do primeiro canal, faz parte dos vídeos perdidos do último canal. Vai ter os vídeos zoeira que eu vou enviar no canal principal. Vai ter vários vídeos fragmentados do último canal. Daí no Kevin Old eu faço uma colagem de todos os vídeos em homenagem ao último canal. E é isso aí. Eu fiquei pensando em qual canal eu ia enviar esse vídeo. E eu decidi que vai ser o quarto canal, porque esse vídeo vai ser mais uma analogia do espaço-tempo do momento presente ao momento futuro. O presente e futuro, mais ou menos. Então, janeiro de 2007 vai ser diferenciado, cara. Mas até lá eu tenho muita coisa pra fazer ainda e finalmente eu consegui acordar no momento certo. Porque tava difícil, tava apagando muitas vezes. E ontem
Eu tava muito cansado, não sei porquê. Mas hoje eu consegui acordar uma da madrugada pra gravar a primeira gameplay do Lego Batman. E esse vídeo, né, que era importante finalizar o quanto antes, pra não perder o momento. E agora já é quase 4 da manhã, então provavelmente não vou mais dormir, então eu vou ficar acordado, sei lá, fazendo o quê. Na verdade eu vou ficar editando o início desse vídeo e logo vou fazer café também já. Então dependendo das horas que for, já vou tomar banho e fazer o café e ficar editando esse vídeo aqui. Pelo menos os áudios. As imagens eu vou deixar pra depois. E acho que é só. Então esse foi o vídeo especial de 18 de maio. E a parte que eu mais sinto saudade da Renner não é muito o trabalho, é mais a galerinha que eu conhecia, né? Tipo o Douglas, que sempre falava comigo. Tipo, quando eu tava decidido a sair, ele perguntava por que eu queria sair. Perguntava por que eu não ficava. Tinha a Pamela, que era engraçado. Que eu era quase que um fiscal, entre aspas, que eu tinha que cobrir ela no térreo. Tinha que abrir o provador, né? Se bem que o ponto que eu ficava era de fato o provador. Tinha a Marcília também, a Fran, a Adriane e também, né, a Thay também, que era a jovem aprendiz, que ficava na área de vendas. Eu tentava ajudar ela na área de vendas, mas era bem difícil por causa do provador, então quando dava pra ajudar, eu ajudava a guardar, organizar. Nossa, verdade, né? Eu organizava a área de vendas, cara. Nossa. Tem uma coisa que é estranho pensar que já faz tanto tempo que eu não faço mais isso. E é sempre nostálgico fazer essas visitas. E é isso aí. Rumo a 2027. Isso foi quase uma retrospectiva. Passou bem perto de ser uma retrospectiva agora. E mas pro final teve mais uma galerinha nova, tipo a Anne, teve o carinha do Caixa, que eu não lembro o nome. E tem uma galera nova também no final, antes de eu sair de fato da Renner. E não mudou muita coisa desde quando eu saí, né? Tá tendo pessoas novas, mas tem bastante gente antiga ainda. Aí saiu mais gente ainda, tipo
a Isa, a Evelyn. Saiu bastante gente também. No início, né, de janeiro saiu bastante gente. E vai ficar bem pouca gente que eu conheço. E é isso aí, né? Esse foi a retrospectiva, entre aspas, do dia 18 e a expectativa de 2027. Então, né, até o próximo vídeo desse canal. Kevin 10 ideias. Não, ideias, cara.